Vamos começar aqui pelas substituições de macro. O que acontece? Se a gente vier aqui no nosso código em C, eu criei um main.c aqui completamente vazio. Se a gente escrever aqui, por exemplo, um código muito simples, vou criar uma main aqui, vazia basicamente, retornar 0 aqui, e vou mostrar para vocês criando uma int número aqui, o que a gente pode fazer com relação a justamente essa substituição de macro aqui. Essa substituição de macro, eu quero dizer que como que você cria uma macro justamente num C ou no C++? Utilizando hashtag, define e o nome da macro. Nesse caso aqui, eu vou colocar leg do cacão como nome da macro. E vou dizer que ela tem um valor 10. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que justamente quando eu chamar no meu código, quando eu me referir no meu código a leg do cacão, leg underline do cacão, ele tem que substituir pelo valor de 10. Então, se eu chego aqui e coloco número recebe leg do cacão, e o ponto e vírgula aqui, quer dizer que esse número deveria receber 10. Até aí, nada demais. Porém, eu quero ver se isso de fato é um comando pré-processado, ou seja, eu quero ver se isso de fato está na etapa de pré-processamento. Então, eu vou utilizar um comando aqui no meu terminal, aqui no PowerShell aqui do próprio Visual Studio Code, ou seja, um link que ele faz para o PowerShell, para que a gente compile esse código, porém que ele pare justamente nessa etapa de pré-processamento, ou seja, eu não quero que ele chegue até o executável, eu quero que ele pare aqui nessa etapa de pré-processamento e me cuspe esse output do pré-processamento aqui para eu olhar ele, eu só quero ver se isso de fato aconteceu. Então eu vou utilizar aqui, ó, gcc main.c, deixa eu utilizar só aqui o comando antes, "-e", que é justamente o comando que esse "-e" eu estou justamente informando para o meu compilador que eu quero que ele pare na etapa de pré-processamento. Vou dar para ele o arquivo source e vou dizer que ele tem que cuspir esse resultado no arquivo main.i. Então, se eu vier aqui, ele criou esse arquivo main.i aqui para mim. E se eu abrir esse arquivo main.i, olha o que aconteceu. Eu não tenho mais esse leg do cacão definido aqui, porque ele é justamente pré-processado. Então, ele quando a gente vai passar para essa etapa de pré-processamento, ele retira isso daqui e substitui sempre em todas as referências que eu fiz a leg do cacão dentro do meu código pelo número que eu coloquei lá naquele código. Então isso é justamente uma substituição de macro. Ou seja, essa primeira etapa aqui que eu coloquei de substituição de macro é justamente isso. Uma macro é justamente esse define que eu dou aqui. Esse define dessa constante aqui que eu dou aqui. E essa substituição de macro é justamente isso. Na etapa de pré-processamento, ela retira todas essas macros que foram definidas e substitui cada referência que foi feita a essa macro pela definição, né, dela aqui na frente. Então aqui, como eu defini a minha macro como 10, ela está justamente substituindo aqui o número 10